Bom, sejam todos bem-vindos novamente. A 10 segundinhos mais, só dá um minutinho só para o pessoal voltar. E aí, Fui até a pegar um Daisy pede a café. palavra. É, a Daisy pede a palavra, em seguida a Samantha pede a palavra e teve algumas interações do Paulo também, né, logo em seguida. Então, a palavra é sua, Daisy. Já pode? Tem que esperar os 10 minutinhos. Não, não é 10 não, é um minuto só. Tá sendo gravado. Vamos embora. É com você. Então, tá bom. Queria só complementar, na verdade, poucas coisas, alguns pontos em relação à fala do Almir. Primeiro, assim, ó, que a gente percebe muito, assim, ultimamente, né? O conselho, a secretaria, o conselho, a secretaria. Não, a secretaria faz parte do conselho. Então, quando a gente fala em conselho de política cultural, se o conselho aprovou, você entende que o Poder Executivo também aprovou. Por quê? Porque a Secretaria de Cultura, e nesse conselho especificamente, a figura do secretário de Cultura está presente no conselho. Se está outras coisas para fazer, que não pode estar em todas as reuniões, né? Mas uma decisão do colegiado, do conselho, não é uma decisão da sociedade civil, é uma decisão da sociedade civil em concordância com o poder público. Então, o que a gente faz aqui, ele é válido, ele é deliberativo e ele tem que ser respeitado, né? Não é sociedade civil versus poder público. Isso aqui é um espaço de debate, de consenso, né? De construção de políticas públicas. E é aquilo, né, gente? A gente tem que perder essa mania que no Brasil é muito forte, em Pirassununga ainda também, de achar que cada gestor que chega tem que mudar tudo e fazer o que dá na cabeça, né? Porque isso é um dos maiores problemas, inclusive econômicos, né? E que causa um rombo absurdo nas contas públicas, né? É essa coisa de interromper, cada 4 anos, alguém chega e fala, não, isso aqui eu não quero, para tudo que estava em construção e começa a fazer outras coisas, né? A gente tem muitas coisas que esse governo vem fazendo que constam nos planos municipais. Eu acho que isso é importante a gente pontuar, né? Verificar, bom, tais metas estão para serem cumpridas ou estão em desenvolvimento. Agora, a gente sabe também que esses planos, e não é, isso não acontece só com o plano de cultura, com vários outros planos municipais, eles são simplesmente ignorados. E, gente, isso é lei, né? Não é resolução, não é decreto, que também pode mudar da noite para o dia, é lei. Isso não passou só pelo Conselho Municipal. Isso passou por consultas públicas, por audiências públicas, isso passou pela Câmara de Vereadores, né? Então, assim, é um instrumento que tem que ser respeitado. Não adianta chegar aqui e falar assim, isso não faz parte do plano de governo. Se não faz, deveria fazer. E tem que fazer, né? O gestor entra para manter a máquina em funcionamento, para manter os projetos e a cidade em funcionamento. Claro que é bom inovar, trazer, fazer a mais, ótimo, mas fazer a mais é uma coisa, fazer a menos. Eu não estou falando dessa gestão, né? Até todo mundo sabe dos meus posicionamentos, e não estou falando especificamente da Secretaria de Cultura, mas hoje aqui o assunto é Plano Municipal de Cultura, tá? E o Conselho, nós, e isso eu trago para mim também enquanto conselheiros, deixamos a desejar cada vez que a gente deixa. A gente está aqui para representar tudo isso. Então, infelizmente, a gente acaba até prevaricando se a gente deixar isso passar. Isso tem que ser, não é uma opinião, tá, gente? É um fato, mas óbvio que vai ser colocado em votação. Eu acho que a gente precisa documentar isso, de auxiliar o poder executivo, né? Então, o prefeito não pode ver tudo e saber tudo. Então, de repente, informar, olha, existe esse plano de cultura e essas metas não estão sendo cumpridas e essas ações do seu plano de governo estão em desacordo com esse plano. Então, o senhor pode, por gentileza, adequar suas ações ao plano municipal de cultura? Eu acho que é isso, né? E informar a Câmara Municipal que aquela lei que eles aprovaram não está sendo cumprida e o Ministério Público, tá? Eu acho que como a gente é parceiro, né? Eu, por exemplo, represento o poder público aqui no Conselho, eu sugeriria que primeiro isso fosse informado, conversado com o prefeito, mas conversado através de ofício, tá? Oficialmente, e apontado para ele, olha, prefeito, isso aqui está em desacordo, isso aqui está em desacordo, tal, e muito provavelmente ele vai adequar,
né? Porque eu imagino que ele não tenha nenhuma intenção de se prejudicar ou prejudicar ninguém, né? E aí, em último caso, né, se isso não acontecer, daí a gente informa a Câmara, o Ministério Público e está feita a nossa parte. Acho que é isso. Obrigado, Deise. A Cris, do Artesanato, pede a palavra. Presidente, alguma consideração? Depois a gente abre para uma votação. Acho importante essa questão da documentação, da avaliação. A gente tem que, se é um ato que a gente está fazendo, a gente precisa documentar isso. Foi realizada a avaliação sobre o plano que está em vigência, identificamos isso, e acho que comunicar aos órgãos competentes, eu acho que é de suma importância, assim como também a gente recebe questionamentos, né? Seja da Câmara Municipal, seja de outros órgãos, se a gente recebe um questionamento, a gente precisa responder eles. E assim também se dá quando o conselho informa e pede também. Vou pedir auxílio aí, gente. A Deise, que já conhece bem, talvez ajude a gente a esboçar esse documento. Enfim, mas a gente pode retomar no final. Eu abro a palavra aqui para a Cris, é isso? Para Cris do Artesanato. Cris, é com você. A gente nem está sabendo o que vai ser lá. Ele não fez uma reunião com a gente. O que a gente sabe é o que a gente está vendo nas redes sociais. Inclusive, ontem veio um vídeo do secretário que vai no Sebrae, que Casa do Artesão. Nós mesmos não foi comunicar. O dito miquim para nós, toda vez que a gente... O que a gente queria? Nem se fosse na praça, nem se fosse embaixo da ponte. Mas um dia, todo mundo sabe, vamos supor, no sábado, todo mundo sabe que no sábado os artesãos estão lá. A gente vai criar raiz ali e todo mundo vai saber que a gente está ali. A gente pesquisou, tem uma cidade de Minas que virou patrimônio da cidade aquela feira. Toda sexta-feira a feira está ali. Aí a prefeitura ainda deu barracas para eles, entendeu? Eles fizeram uma barraca, todo mundo dá um artesanato para aquela barraca não tem dono. Aquela barraca é do asilo, de uma creche, entendeu? Todo mundo dá, gente, é plano que a gente tem simples demais. É simples demais, não é tudo isso. Porque tudo isso para nós não funciona. Esse negócio de nós ficar a semana inteira no Dito Miquim, que artesão que vai passar a semana inteira fazendo artesanato dentro do Dito Miquim? Ninguém vai querer. Nenhum artesão vai ter tempo de ficar lá semana inteira fazendo. Que jeito? Não tem como. Então, o que a gente quer é muito simples. É um dia em determinado lugar, só. Entendeu? É bem simplesinho. E pega uma barraca, todo mundo dá alguma coisa, põe lá, um fica responsável, a gente vende o que vende, vai lá para o asilo, vai lá não sei para quem, vai, entendeu, gente? A gente quer ajudar, a gente quer enfeitar, a gente é uma coisa simples. 1 ou 2 dias, em qualquer lugar. É só isso, não precisa ser dito miquim, porque quando a gente ficou lá, a Joyce lembra, a gente ficou lá no Natal, gente, ninguém vendeu nada. Vendeu no último dia porque abriu o barracão e estava tendo a feira do lado. Então, o povo começou a passar por dentro do barracão e ver a gente lá dentro. Não foi, Joyce? Entendeu? Então, para nós, esse negócio de dito, miquim, de brigão, sabe? Fechar a gente num lugar não vai, não, para nós não é interessante. Entendeu? É muito simplesinho que a gente quer. É um dia do mês, em um determinado lugar, só nós ali, os artesãos, para criar raiz. Aí que eles vêm também, fica aquela feira maravilhosa, inclusive nessa cidade aí, foi uma família de índio, vendia cada coisa maravilhosa, entendeu? Eu acho que é isso aí, só que a gente quer. Simples, não precisa de prédio nenhum, de lugar nenhum, e isso a gente não tem. Uma vez a gente... Vocês vão estar? Ah, não sei. A gente nunca sabe onde a gente vai estar. Então, fica difícil. A gente quer um lugarzinho para criar raiz. Ó, todo sábado, lá na Praça do Cemitério, feira de artesanato. Aquilo ali vai pegando costume. A pessoa vai vendo que toda sexta-feira, todo sábado, está ali essa coisa toda. Aí a gente está pedindo, que acho que a gente até pediu, né, Will?
para marcar uma reunião com o secretário, porque a gente também não está entendendo. O que a gente está vendo é o que a gente está vendo nas redes sociais. Nós não tivemos nenhuma reunião com o secretário. Nenhuma vez ele perguntou o que a gente quer. Agradeço as colocações, viu, Cris? Obrigado pela contribuição. Na verdade, você percebe que nas suas falas, e a gente lendo aquele documento das metas, é o que você diz, porque precisa ter essa referência, né, do artesanato, onde ele vai estar, como que vai ser. Eu acredito que a preocupação do secretário também, ela não é de todo ruim, né? Quando ele pensou no barracão, acho que foi no aspecto de produção, né, Joyce? Dos artesãos estar ali, ter um lugar para produzir os seus elementos e tal, mas é que ele... Naquela ocasião que eu discuti, ele vinha em desalinho com o nosso plano de cultura, por isso que eu questionei. E ele vai de acordo com o Conselho de Turismo, que já disse que tem que ter essa Casa do Artesão, não necessariamente no barracão de Tumiquim. Acho que a Joyce queria complementar, né, antes de... Eu ia complementar... Oi, gente, voltei. Eu estava ouvindo vocês pelo caminho. Eu ia complementar exatamente isso, de que, apesar de não constar no nosso Plano Municipal de Cultura a criação da Casa do Artesão, ela é uma meta, né, um projeto do Conselho de Turismo. Então, tem lá a criação da Casa do Artesão, que é exatamente o que a Rô aí tá dizendo. É um espaço físico que você sabe que você vai lá e vai encontrar o artesanato. Eu só queria fazer um complemento, que nas reuniões que o secretário faz com a gente, tudo, e ele comentou da Casa do Artesão de ser no barracão, de Tumiquim e tal, eu trouxe esse questionamento, eu falei que como que ia ser a dinâmica, porque ali não era um local de movimento para o próprio artesanato, por experiência, né? E aí na ocasião ele comentou que eles também têm, a secretaria, quando eu falo eles, é a secretaria, tá? A secretaria também tem um projeto de fazer um ônibus turístico. Então, o ônibus iria até Cachoeira de Emas, ia pegar turista, trazer turista para a cidade, e um dos pontos de parada desse ônibus seria o de Tumicuim. Então, só queria da ausência de público no de Tumicuim. Passo a palavra. Perfeito, Jones. Nós vamos dar continuidade aqui em relação ao que a gente leu, mas assim, é um ponto importantíssimo que você falou. Tem um projeto de ônibus turístico, mas aonde que isso está no plano de cultura? Não é desmerecer a Secretaria de Cultura, mas assim, poxa, tem um documento com 79, bem como a Cris ressaltou aí. A nossa necessidade é essa. Será que o ônibus turístico é a necessidade do artista? Não estou dizendo que é ruim a proposta, mas a gente precisa pensar junto. O Igor, quem é o próximo? Sou eu mesmo. Aqui a palavra segue comigo e depois com a Samanta. Mais alguma consideração, presidente? Então, vamos lá. Aqui está travando aqui um pouquinho, tá? Então, às vezes eu não consigo me expressar direitinho. Bom, primeiro ponto é que eu queria agradecer demais a participação do Will, da Cris, da Rô nessa discussão, porque, de fato, só as pessoas que realmente trabalham com esse tipo de coisa conseguem realmente compreender quais são as necessidades. E eu acho que é para isso que serve o Conselho Municipal de Política Cultural de Pirassununga, né? Eu, particularmente, eu venho de uma cidade onde essa questão cultural é muito forte. Então, por exemplo, em Santos, que é de onde eu sou, existe feirinhas de artesanato em diversos pontos da orla da praia, né? E as pessoas sabem que toda terça-feira é em frente ao Canal 3, aqui toda sexta-feira é no Canal 6, entendeu? Então, eu entendo perfeitamente essa mecânica, tá? O que realmente não fica claro, e aí, infelizmente, né, a gente tem essas pequenas condições que acabam interferindo, né, bastante nas resoluções, que o secretário hoje não está aqui. Seria extremamente importante que ele tivesse para poder realmente responder estes questionamentos que são de extrema importância, porque talvez eu estou só pensando, como não houve uma conversa com vocês, que é do setorial de artesanato, talvez a ideia deles seja muito boa, mas talvez não seja tão interessante assim, porque até onde eu entendo, se o Dito Micuim virar um segundo ateliê de vocês,
como que fica essa transposição de material, por exemplo? O Dito Micuim é realmente o melhor lugar? Por exemplo, na cachoeira não seria melhor? Ou até em outro tipo de local, né? Ah, talvez, que nem o Almir colocou agora, bom, mas tem a questão de ter coisas que estão fora do plano, tudo bem, mas o que me dá certa falta, e eu reforço isso porque eu já falei isso em diversas oportunidades, é que essas ideias que vêm, que estão fora do plano municipal, dificilmente elas são discutidas e argumentadas dentro do Conselho Municipal, né? Então, essa reunião que vocês estão pleiteando junto com o secretário, eu acho de extrema importância. É muito importante, realmente, que tenha essa comunicação com o secretário para poder alinhar, afinar realmente essas situações, porque senão fica muito complicado, tá? E aí eu tenho outras posições também em relação a isso, mas eu vou deixar para a Samantha para ela colocar, que ela vem logo em seguida. A não ser que vocês queiram fazer alguma consideração em relação a isso, né? O presidente, se quiser falar alguma coisa, senão eu passo direto para a Samantha. Só quero fazer uma consideração em relação ao artesanato. Vocês estão falando em reunião. Por favor, gente, oficial. Fica escrito, olha, eu solicito uma reunião com o secretário e eu acredito que se vocês colocarem assim, em nome do setorial de artesanato do conselho, também dá um peso maior para isso, até para justificar, inclusive, sempre que eu vou para essas reuniões da Secretaria de Cultura em nome do conselho, eu peço para a Joyce, que é a primeira secretária, ou para o Igor, que é o segundo secretário, estar junto, porque é o núcleo do conselho, né? Embora a Joyce seja funcionária da secretaria, mas a própria secretaria concede dela ser a secretária do conselho. Então, essa atividade é pertinente, né, para ela acompanhar essa conversa, né, é importante esse movimento, tá bom? Depois da eu acho que é bom considerar o chat também, viu, Igor? Acho que tem umas contribuições lá e a Samantha vai falar, né? Tô aqui, peraí, você quer que leia o que tá no chat? Eu acho que porque como foi, a conversa veio caminhando, senão a gente perde, depois não vai para outro acho que assunto. a Daisy deve ter feito essa colocação durante a fala do Igor. Ela diz: turista da cachoeira consome na cachoeira. Tive box ali durante 5 anos. Enfim, é que o box não necessariamente é voltado ao artesanato, né? Tem muita gente ali que compra produtos prontos em outros comércios para revender. Na verdade, eu acho que. Acho que depois tem mais uma fala do Paulo, se eu não me engano. Tem? Dá uma verificação. Peraí. Aqui para mim é a última. Isso. Mas tinha a feira de artesanato. Sim, eu sei que tinha. Mas, não é. Aqui para mim tem uma do Paulo. A Daisy colocou, é importante que a colega, a fala da colega artesã, acho que podemos informar isso também ao poder público. Aí o conselho está dizendo que concorda. Aí o Paulo fala, né? A Feira do Produtor Rural às quartas criou um público fiel sediada na plataforma da FEPASA, que fica no ponto de acesso estratégico entre o Centro 1 e o Centro 2. Né? Então, na verdade, assim, a minha fala vem aqui. Primeiro, eu fico. Eu sei que é falar mais do mesmo, mas é bem triste ver que a cada dia a gente tem menos gente participando, sendo que é um conselho que tem muitas demandas, e quanto menos gente participa, mais aqueles que participam ficam onerados com muitas funções e com muitas coisas para dar conta. Todos temos os nossos compromissos. Não é à toa que o Conselho de Cultura tem o calendário firmado no começo do ano, para a gente tentar fazer uma força e evitar com que os nossos compromissos, enfim, trabalho não tem muito jeito, mas com que a gente não coloque compromissos nesse dia, nessa data, né? Ou pelo menos não com frequência. Mas sigamos. A minha fala, na verdade, eu vou falar meninas do artesanato, porque eu nunca sei quando é a Cris ou quando é a Rô, pelo menos eu sei quem é o Will. Eu entendo do fundo do meu coração quando você diz pode ser em qualquer lugar, pode ser até debaixo da ponte, mas eu também te peço do fundo do meu coração que a gente mude essa postura, porque as pessoas, né, porque elas mudam no poder público, que tem que nos fornecer algumas ferramentas para que coisas aconteçam, além da gente ser a nossa melhor ferramenta, a gente artista, elas entendem que a gente merece pouco,
ou que a gente se contenta com pouco. E eu falo isso porque eu sou como você. Eu também já fui a pessoa que falava assim, tá tudo bem não ter cachê, tá tudo bem se for embaixo da ponte, desde que seja todo sábado, não tá tudo bem. Quando vem um artista de fora, ele pede uma garrafa de uísque, 10 toalhas brancas e 40 rosas vermelhas sem espinhos, é porque ele precisa desse material para naquele dia render e ser um bom artista. Não importa qual seja o material. E esse artista que vem de fora, ele é valorizado. E não é só aqui no nosso município, isso se estende para outros também, né? É nesse lugar que quando a gente, artista da cidade, representa a cultura da cidade numa festa tradicional, nos é negado água, porque a gente recebe cachê, entende? Não tem um filtro de barro para gente que se contenta com pouco. Mas para o artista famoso que veio de fora, no camarim dele tem todas as ferramentas que ele precisa para trabalhar. Que nos pareçam... como é essa palavra quando é coisa demais, assim? Que pareça futilidade para um ou para outro, mas é luxo, mas para aquele artista é real. Quando o artesanato diz a gente precisa de um dia na semana, que é o mesmo exemplo que eu ia dar, é o que o Paulo deu, aonde as pessoas criem o hábito de ir todo dia naquele horário, na semana, tem a feira de artesanato de Pirassununga. O ônibus, por exemplo, que o Conselho de Turismo quer passar, tem que passar nesse dia. Vai ser todo domingo? Vai aproveitar o público da feira? Vai ser dentro do Dito Miquim? Ou vai ser na estação da FEPASA? Ou vai ser na rua que eles fecham? Aí quando você fala qualquer lugar dá, eu entendo o que você está dizendo, mas seria bom que a gente mesmo mudasse a palavra para trazer poder para o nosso discurso e para a gente ser acolhido como artista na cidade que a gente vive e representa, porque num dia de chuva, num dia de muito frio, de muito vento, embaixo da ponte, não vai dar. Você precisa sim de um espaço físico. Você é artista, né? No caso, estou falando com o Cris, com o Rô, com o Will, mas é com todo mundo. É uma fala que abrange todos os artistas. Tirando o artista de rua, que já está entendido que se chover não tem, se tiver uma passeata muda de lugar, todas as outras artes em algum momento vão precisar desse espaço. Se ele é privado, se ele é público, mas a gente precisa, vocês precisam, são dignos de, e tem que ter. Se vai ser o Dito Miquim ou não, se teve uma consulta, que é uma coisa básica, para esse setorial ou não, eu não sei se o Conselho de Turismo consultou a pasta deles de artesanato, por exemplo. E talvez essas pessoas tenham dito que seria bom no Dito Miquim. Eu não sei. Eu posso falar qualquer achismo. Acho que sim, acho que não acho nada, né? Mas assim, quando a gente briga, entre aspas, lá atrás na outra reunião para dizer, gente, por que o Dito Miquim não pode ser uma casa de cultura plural, híbrida, porque é o mesmo lugar onde vai ter a exposição toda semana do artesanato, é onde a gente vai acolher residências artísticas, é onde o artista vai ter onde ensaiar na roda de violeiro, mas nessa semana a roda de violeiro não pode porque vai ter uma apresentação de teatro que vem de fora, desloca o horário desse ensaio. Então, assim, enxergar aquele lugar como um lugar plural, que ele já foi na sua origem, né, de mercadorias entrando e saindo, já que aquilo é um galpão. Eu acho que sim, a gente tem que ter sim um lugar para o artesanato. Mas por que ele não pode, por exemplo, cumprir o plano municipal de cultura e ser um lugar híbrido para outras artes? Mas a gente sabe que toda semana, naquele dia, naquele horário, tem a feira do artesão. Acho complicado. Eu, enquanto artista, e me meto em algumas artesanias, né? Não vivo disso, mas me considero artesã porque faço algumas coisas. Eu não teria 2 ateliês. Se alguém me perguntasse como artesã, como que você vai fazer, gente? Ter material nos 2 lugares, ter ferramenta nos 2 lugares, é inviável. Só se o artesão for rico, daí não é muito artesão, né? Porque... Então, assim, eu venho com essa fala mais acalorada, mas para dizer que vocês são conselheiros como qualquer um de nós, tem total nosso apoio, mas quando a gente indaga o secretário lá atrás na outra reunião... e a coisa fica mais acalorada, porque infelizmente não é só ele, mas muitas pessoas tendem a levar as coisas para o lado pessoal, quando não é. Quando foi feito o plano de cultura, ninguém falou, vamos botar todas essas metas porque é o próximo governo que se vira. Não é, porque a gente não sabia se o governo do ano seguinte não seria o mesmo.
que estava ajudando a elaborar essa lei, né? Foi pensado, foi repensado, a lei foi alterada com outros prazos. Então, assim, embaixo da ponte não pode. Vocês merecem um lugar onde tenha água, luz. Eu sei que é só uma maneira de dizer, mas quando a gente diz isso, tem gente que vai acreditar que a gente topa em qualquer lugar. Não topa. Você paga a conta. Eu pago conta. Todo mundo aqui é artista e paga conta. E não é embaixo da ponte. E paga imposto, né? Então, assim, eu falo tudo isso com a mão e falo alto e tudo mais, mas é para dizer assim, a gente tem que se acolher, tem que dar a mão e tem que falar, beleza, vamos olhar o plano de cultura, gente, porque se a gente for olhar, mas essa meta tá atrasada, era do governo anterior. Sim, cara, mas assim, o que a gente pode fazer hoje? O que a gente consegue cumprir hoje? A gente consegue fazer o Dito McQueen virar esse espaço híbrido e ainda por cima acolher o artesão? Talvez consiga, porque a Secretaria de Cultura já está botando a mão na massa para isso. Já deslocou material que estava lá dentro e botou em outro lugar. Então, eu acho que assim, eu faço votos de que alguém da secretaria, tirando a Joyce, porque a Joyce está sempre aqui presente, mas que o William não pôde estar hoje, não veio ninguém para substituí-lo como suplente, mas que assista depois dessa reunião, porque é muito importante. O turismo traz dinheiro para a cidade? Traz, mas o turismo só vem porque a cidade tem cultura. Entende? Vamos ver aqui que tem alguma contribuição. Peraí. A Joyce complementou que as meninas também fazem parte do Conselho de Turismo. Então não foram consultadas. Pessoal, peraí. Nossa, tá lá para cima. A Deise falou, em uma análise menos rasa, temos sim o mesmo governo. E o Rafael entrou, né, gente? Sim. Acho que cheguei para o final da reunião, estava no compromisso. Bom, só para contextualizar, Samantha. Era só para encerrar mesmo e assim dizer que dá para fazer, gente. Vamos olhar para esse plano. Eu tenho coisas como pasta de teatro junto com todos os artistas de teatro para cobrar, porque às vezes quando a gente vê uma lista longa e fala, meu Deus, a gente não fez 1/3, metade, 2/3 disso, parece um absurdo, mas não é. Tem muita coisa ali que é prática, que é mão na massa e que não necessariamente envolva o dinheiro público e o dinheiro da secretaria. Tem que olhar de um por um. Vocês vão olhar de forma, tenho certeza, muito, muito certeira para tudo que o artesanato está dito ali, que a lei tem que ser cumprida. Eu para o teatro, ele para artes visuais e assim sucessivamente, fora o olhar que a gente ainda consegue ter para a pasta dos outros colegas. Então é isso. Obrigada, minha fala já foi, senhor presidente. Super pertinente a sua fala, Samantha. A gente percebe a sensibilidade aí de tudo que você colocou. E é isso, sabe, gente? Eu acho que a gente precisa se fortalecer, como eu falei no início da reunião, enquanto grupo de artistas. Para quem não conhece ou não sabe ainda, existem 2 grupos de cultura. Um que a Samantha administra, que é o Cartaz Cultural, e o outro que é o Pirarte, né? Não lembro quem é o administrador, mas acho que é o Machado. Quantas pessoas, artistas, tem nesse grupo, Samantha? Só para a gente ter uma ideia. Eu vou olhar, peraí. Tá. Só para vocês terem uma ideia, a união de artistas da cidade. Se o Machado estiver presente também, se puder dar uma verificada quantos tem no Pirarte, só para a gente falar dessa força, porque a união é tudo, gente. Não adianta a gente estar aqui, eu estou vendo na minha tela, 3, 6, 9 quadradinhos, 9 pessoas, entre aspas, porque tem algumas que estão com 2, 3, pouquíssimos falando em nome da cultura e em nome de artista. Hoje, dentro do cartaz cultural, a gente está em 30 pessoas. Já foi menos, já foi mais, mas assim, dessas 30 pessoas, 100% delas consome arte. Nem todas delas são artistas, mas a grande maioria aqui é. Ô, Almir, Entende? no Pirarte tem 37 participantes. Então, vejam vocês. Quando eu falo que essa questão do artista para artista é meio esquisita, parece que existe uma coisa assim, a dança não conversa com o teatro não conversa com a arte, é uma coisa estranha. E aí tem um grupo para a gente se comunicar, se falar, se divulgar. Hoje, nós temos um espetáculo gratuito online sobre circo, e tem uma oficina de circo
vai ser o acesso, né? Esse é o meio de comunicação que a gente tem, com 30 pessoas, 35 no outro. Então, assim, gente, são coisas para a gente pensar muito. Rafa entrou agora, Rafa, na verdade, a gente leu todas as metas do Plano Municipal de Cultura, a Joyce contextualizou que esse plano, na verdade, ele era de 2013, ele teve uma alteração em 2018, e aí eu falei um pouco. Na época, os artistas acharam um absurdo mudar esse prazo, mudar metas, reestudar metas, que não era para acontecer esse tipo de situação. E aí nós estamos no impasse, porque, na verdade, eu trouxe esse conteúdo para justificar a minha postura na última reunião, a minha fala com o secretário, depois ficou acalorada, ficou uma confusão se eu estava desprestigiando o artesanato ou não, em relação ao barracão do Dito Miquim, que a intenção da secretaria é transformar na Casa do Artesão, e aí, em contrapartida, a Cris, que está aqui hoje representando o artesanato, ela disse que para eles, que não é isso, eles não estão nem sabendo dessa situação, e não é a necessidade deles se utilizarem do barracão de Tumiquim para ter esse movimento. Enfim, eu não sei Na se verdade, a Deise também... senhor presidente, quando houve Só- essa readequação de prazos em 2018, foi exatamente por aquilo que eu tinha falado. Foi um novo governo que assumiu e tomou o plano municipal como algo do governo anterior e readequou metas porque entendeu que estava tomando para si todo o ônus, quando na verdade teria todo o bônus, né? Porque assinaria e daria visibilidade para as coisas que estariam acontecendo. Sim, sim. E isso deu, inclusive, más interpretações, porque, assim, quem eram antigos conselheiros ligados a esse movimento entenderam como uma afronta, um desrespeito à lei, porque não se muda o que foi criado, né? Enfim. E aí, Rafa, a gente também está aqui na questão, assim, a ideia era conversar com o secretário aqui em reunião, dizer isso para ele. A Deise até sugeriu aqui do conselho ter essa competência, né, de avaliar o plano anualmente e, inclusive, informar o executivo do que está acontecendo. Se ele está em alinho com o plano de governo ou não, por que não está, o que está sendo feito, o que não está sendo feito, quando vai ser feito. Então, se você quiser abrir, eu sei que a gente tem 7 minutos aqui, né? Se você quiser ter uma palavra aí sobre esse contexto, eu acho que nós vamos decidir depois se a Secretaria de Cultura sobre isso. A Joyce está pedindo palavra. Mais rápida, eu só também queria lembrar, eu participei dessa elaboração do plano, dessa revisão do plano em 2018, e nesse plano agora atual, vigente, consta que a nova revisão dele se dará em 2023. E, inclusive, a revisão desse plano e tudo mais, ele tem que estar incluso no PPA, que é o Plano Plurianual da Prefeitura, que, inclusive, este ano, né, que é o ano de execução, acho que parece que tem um prazo até agora, julho, para entregar. Uma pena que o Léo Rosen saiu, mas a Deise deve saber disso, porque também é de secretaria. Então, assim, é uma coisa que se conversam, tem que estar incluso, uma coisa puxa a outra, uma coisa linka a outra, não tem como não fingir que o plano não existe. Tá, perfeito, Joyce. Acho que o Rafael podia falar, então. Oi, gente, boa tarde. Primeiro eu peço desculpa aí que eu cheguei praticamente já nos últimos minutos, né, da reunião, mas é que eu estava num compromisso que não consegui desmarcar. Não sei se o Almir chegou a comentar com vocês, né, mas enfim. Chegou agora para o final. Bom, a minha fala eu acho que tem a ver, né, vou endossar aí o que a Samantha, o Almir disse. Realmente eu participei da construção desse plano, que ele foi feito logo com a composição dos membros, né, do Conselho de Cultura, e também deixar a minha insatisfação, né, registrada frente a tudo isso, como o plano ele vem sendo tratado, embora eu entendo que nessa nova composição do Conselho, eu acho que outras coisas acabaram sendo prioridades, até porque a gente está atravessando um momento bastante atípico, com a pandemia, né, a Lei Aldir Blanc também que chegou e exigiu uma cultura, ele não deve ser encarado como um papel apenas, né?
Na verdade, isso é para ser visto como um papel, mas igual aquele papel que a gente coloca na geladeira, né? Para cobrar, para lembrar o que a gente tem que fazer nos próximos dias, na semana, no próximo mês, né? Porque se é para ficar no papel, não tem sentido, né? E quando a gente criou ele, quando ele foi concebido, foi exatamente na tentativa de fazer as ações acontecerem. Então, acho sim que agora que a Lei Aldir Blanc já está mais bem encaminhada, né? Acho que já dá para a gente retomar essas questões. Acho que tem sim que passar, né? Olhar com mais critério no plano, cobrar, né? Para que seja feito. E, principalmente, assim, ter uma luta aí para que não fique nesse jogo, né? Tipo, não cumpriu, vamos refazer ele. Não cumpriu, vamos refazer esse. Porque se é para ficar nesse jogo, não tem nem motivo para ser feito. E só lembrando que a criação dele foi bem assim de forma democrática, né? Pelo menos naquela ocasião eu respondia pela pasta, pelo Fórum Setorial de Teatro, e eu tenho inclusive isso registrado em atas, as decisões, o que era para colocar, que foi debatido com quem era desse segmento, né? E vi os outros conselheiros assim, de outras pastas fazendo esse mesmo movimento, né? Então acho que é isso, só endossando mesmo o que vocês falaram. Então, gente, como nós estamos chegando nos momentos finais aqui, ainda tem 3 minutinhos, eu queria decidir com vocês aqui, aproveitar a Cris, o artesanato que está presente, Joyce Machado, a Joyce e eu estamos representando o Poder Público, o Machado também, a Deise, o Rafa é de literatura. Qual a solução que a gente faz? Vamos, então, fazer um ofício, informar esses órgãos que precisam rever essa questão? O que a gente faz? Sabe, Olha, eu inclusive acho até de muito ajuda, né? pertinente o ofício. Eu acho que essas ações, essa posição ativa do conselho, como um ofício, que nada mais é do que na prática um toque, eu acho que deve ser feito. Eu voto sim. Eu também. Samantha. Rafael. O voto é sim, sim, senhor. Rafa também, né? Deixa eu fazer só uma observação. Sim, Aham. Eu penso o seguinte, você falou em oficiar a secretaria, né? A gente vai oficiar o gabinete do prefeito, porque o plano de governo é do prefeito, Sim. né? O governo não é nem da gestão, o governo é do prefeito. Então, acho que cabe a ele, na verdade, nos cabe informar, né, a ele, e óbvio que ele vai conversar com o secretário da pasta, mas, na verdade, já está ciente de tudo isso, porque é conselheiro aqui. Sim, sim. Diante de toda a explanação aí, né, de toda bela explicação da Deise, inclusive, né, que foi de um entendimento assim incrível, eu também concordo. Eu voto sim. Perfeito. Eu acho que nós vamos. Só vou pedir ajuda, viu, gente? Porque eu e a Joyce e o Igor, a gente tem assim, feito muita coisa. Se vocês puderem nos ajudar aí com a elaboração desse documento, né? A gente faz ele. Porque, inclusive, como eu disse, né, a gente está indo para um final de diretoria, né? De composição de conselho. Então, assim, se nós somos cobrados lá na frente, a gente vai dizer, olha, fizemos essa informação aqui ao executivo de como estava e o que precisaria ser feito, então daqui para frente com uma nova diretoria, né? Enfim, uma nova composição de conselho. É até uma segurança para a gente que está ativo, né? E aí eu gostaria de saber se podemos contar aí, né, Joyce? Joyce que também sempre faz ata, faz não sei o quê. O que você diz aí de fazer um ofício? Eu acho que esse ofício ele precisa ser bem elaborado, né? Trazendo todas essas questões que foram discutidas aqui hoje. E conto sim com ajuda, porque como eu comecei a reunião lá no início, eu estou ainda com muita ata atrasada. Acho que esse ofício tem que ser uma prioridade, né? Para a gente não perder o time. Então, peço aí aos nossos literatura, leitura, Rafa, me ajuda. O Paulo, que já saiu, mas também escreve muito bem. A Deise tem todo o conhecimento, né? Deise no jurídico. Acho que se alguma Gente, coisa... eu acho que vai cair, a gente volta só para encerrar se cair, tá, gente? Tira o mouse de perto. Você quer falar alguma coisa, Deise? Não, não precisa ser nada, não é complicado, é só colocar e acho que a gente fazer, acho que